Queridos irmãos, boa noite. Que a graça de Jesus esteja nos seus corações, nos nossos corações. E que Ele nos abençoe neste momento, quando vamos contemplar a palavra do Senhor. Vamos ler o texto de hoje, que se encontra no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Isso. A gente está na escola bíblica procurando falar os nomes dos livros da melhor maneira possível, porque às vezes os livros da Bíblia têm nomes confusos. Por exemplo, 1 Reis, esse livro não existe, né? Primeiro livro dos Reis. E Atos, livro de Atos, livro dos Atos, porque são Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, livro dos Atos, livro dos Reis, e assim por diante. Pois bem, então, livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor, por favor. Depois de serem severamente açoitados, começa mal, né? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Isso é dois apóstolos, Paulo e Silas. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, prisão de segurança maior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Obrigado. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. Era meia-noite, né? E vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faças isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhor, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Qual é o nosso tema? O tema é cumprindo o propósito em condições adversas. E a verdade central: o propósito de vida a nós atribuído deve ser cumprido, mesmo em condições adversas. Um comentário: a vida se justifica por propósito. E os nossos propósitos podem ser buscados em condições difíceis, condições adversas. De qualquer maneira, o propósito que é atribuído a nós deve ser cumprido, mesmo que as condições sejam adversas. O Senhor falou que o Filho dele
que tinha entrado na faculdade de engenharia, falou para o pai, não vou mais não, esse curso de engenharia é muito chato, ele é muito desagradável, eu não quero fazer o curso não. Então ele encontrou uma barreira, ele desiste, né? Ele tem um propósito, mas quando vem algum problema, ele volta atrás. Casamento, as pessoas se casam, vai maravilhosamente bem, daí a pouco surge um problema, pum, acaba, né? Emprego e assim por diante. Então, o propósito, a verdade é que, mesmo que haja condições adversas, se há um propósito, esse deve ser cumprido. Okay? Então, esse é o assunto da nossa palavra hoje. Bom, vamos prosseguir. O propósito ou missão, aqui estou colocando como palavras equivalentes, é aquilo que define o sentido da nossa vida. É a nossa tarefa existencial. Para o apóstolo Paulo, o sentido da vida era conseguir o maior número de pessoas para agregá-las ao Evangelho. Então, cada ser humano deve estabelecer o seu propósito. Para que eu vivo? Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? Para o apóstolo Paulo, o que ele queria fazer era isso, agregar o maior número de pessoas ao Evangelho. Esse é o propósito dele. E ele diz isso muito claramente no texto de 1 Coríntios 9, 22 e 23. Ele diz assim, fiz-me como fraco para os fracos. É a identificação. O apóstolo Paulo se identifica com as pessoas às quais ele quer ganhar para Jesus. Ele se identifica para ganhar. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, esse é o propósito da vida dele. Para mim, tudo é isso. É fazer o máximo para ganhar o máximo de pessoas para o reino de Deus. E ele diz mais, e eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Então, o apóstolo Paulo achava que ser participante do Evangelho era envolver as pessoas, era ganhar as pessoas. Vamos continuar. Ao cumprir propósito, podemos fazer o bem em condições... Desculpa, está errado aqui. Ao cumprir propósito, podemos fazer em condições favoráveis ou em condições adversas. Então, nós temos que cuidar de um doente. Então, nós vamos cuidar desse doente. O nosso propósito é cuidar desse doente. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho. E para cuidar desse doente, que é o meu propósito, eu posso ter as condições ou não, né? De repente eu estou cuidando de um doente e não tenho remédio e eu não tenho dinheiro para comprar. Então há uma dificuldade, há uma adversidade. Ou a casa está em má condição, isso é a adversidade, né? A palavra adversidade, ou a palavra adverso, adversidade, está ligado à adversidade, significa aquilo que corre contra nós. O verbo vertere, verter é correr. Ad é contra. Tá. Então, quando desce do morro aquela água que desce com chuva, da chuva, com lama e água, e ela vem sobre a casa de uma pessoa, isso é adversidade, porque está correndo sobre a pessoa. Advertere, está vertendo sobre a pessoa. Isso é adversidade. O apóstolo Paulo estava preso em Filipos, com os pés presos em um tronco de madeira, após ter sido espancado. Essa era a situação. Isso é adversidade. Porque não é normal levar uma surra, ficar preso e ser amarrado num tronco, quando na verdade as acusações contra ele não tinham comprovação. As acusações eram falsas. Pois bem, então não fazia sentido. Ele estava preso, com os pés presos em um tronco de madeira, e nessas condições ele nos dá o exemplo de como podemos cumprir nossa missão,
mesmo quando as condições se colocam duramente contra nós. Então, tem uma missão e tem uma condição contrária, e ele cumpre essa missão. Ele tem um propósito, ele tem algo para fazer, e é tudo o contrário. Por exemplo, para ele, a vida era transmitir a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Mas ele está preso, está amarrado e todo machucado. E assim, então, as condições são desfavoráveis, são adversas. E a proposta da palavra é essa aqui. O propósito precisa ser alcançado mesmo que as condições não favoreçam. Porque às vezes, como eu disse, as condições favorecem, as condições não favorecem. A minha mãe teve 10 filhos, era o normal, porque as pessoas precisavam de mão de obra. Então, naquele tempo, na roça, se uma família tivesse pouco filho, não conseguia dar conta da plantação e não tinha como ganhar o sustento. Então, quanto mais filhos a família tivesse, maior eram os seus recursos por causa da produção, mais pessoas. Então, quando um moço ia se casar, ele procurava uma moça de uma família onde as mulheres tinham muitos filhos. Por exemplo, se a moça era filha única, quer dizer, a mãe dela só teve uma, dificilmente ela se casaria, porque os jovens queriam moças de famílias onde havia muitos filhos. Pois bem, minha mãe era dessa família, tinha muitos filhos. E às vezes a situação era muito difícil, porque havia doença, as crianças adoeciam, não tinha como comprar remédio, não tinha farmácia, o alimento faltava, e isso era doloroso, né? Mas, quando as coisas estavam difíceis, ela dava conta. Se estava fácil, dava conta. Se estava difícil, dava conta. Na vida cristã é muito interessante isso, que há pessoas que quando tudo está bom, essa pessoa é um cristão animado, fervoroso, mas quando alguma coisa vai contra ele, contraria, né? Alguém não gosta dele, ou ele foi criticado, some, né? Então ele, na adversidade, ele recuou. Certo? Então no favorecimento, a pessoa vai, contrariou, recua. O que a gente aprende nessa passagem é o seguinte: temos propósito, precisamos cumpri-lo, não importa se a situação é difícil. É isso que nós estamos querendo ver aqui. As missões em condições adversas podem ser de natureza variada, como, por exemplo, criação de filhos, proteção da família, exercício da profissão ou serviço cristão. Qualquer que seja a tarefa, qualquer que seja a missão, pode trazer para nós a adversidade. Aquela enxurrada contra nós, atrapalhando e trazendo dor e tristeza naquilo que precisamos fazer. Bom, então vamos ver como é que o apóstolo Paulo lidou com essa adversidade e como é que ele deu conta do seu propósito, como é que ele deu conta da sua missão. Tá? Primeiramente, para cumprimento de propósito em condições adversas, precisamos cuidar do nosso comportamento pessoal. Então, há um comportamento exigido quando as coisas estão difíceis. Isso é diferente. Quando está tudo bem, eu posso me comportar de um jeito. As coisas ficaram ruins, eu preciso adaptar o meu comportamento. Então, Paulo está preso, então o comportamento dele é outro agora. Ele e Silas, eles se comportam de uma forma modificada, uma forma adaptada. Quer dizer que nós precisamos adaptar o nosso comportamento de acordo com as pressões da vida. Certo? Tá bom, a conta bancária tá boa, o comportamento é um. Houve um problema, faltou dinheiro, o comportamento é outro. E os filhos também entendem isso. Então a família aprende a se comportar de acordo com as pressões, com as dificuldades. E o que o apóstolo Paulo ensina é isso. Se a situação é adversa, adaptação do comportamento. O comportamento tem que mudar, uma vez que as condições não são favoráveis. Então, para cumprimento de propósito em condições adversas, precisamos cuidar do nosso comportamento pessoal.
O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. Então, o normal era uma pessoa não estar cantando à meia-noite, mas agora a gente só pode cantar. Estão presos, espancados, machucados, meia-noite, não comeram, não beberam. O que eles vão fazer? Vamos nos adaptar, orar e cantar a Deus. As circunstâncias exigem adaptação de conduta, de comportamento. Então eles mudaram. O comportamento deles é totalmente diferenciado. Ninguém se comporta assim. Não é assim que se espera. Mas se existe sofrimento, existe pressão, a gente se adapta. Nunca se tinha ouvido falar que meia-noite, presos machucados, sem comida, sem bebida, com os pés amarrados no tronco, nunca se ouviu falar que eles cantavam e oravam. Não. Mas é preciso adaptação. Dependendo das circunstâncias, o nosso comportamento tem que ser evoluído, tem que modificar. E o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Era meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus e os presos ouviam. Vejam só, mudou tudo. Meia-noite, 2 cristãos cantando e um resto de presos escutando. Isso existe? Não. Mas é preciso por causa da circunstância. Então, nessa circunstância, era hora de os crentes cantarem e os não crentes escutarem. Era um silêncio. Só se escutavam as orações e só se escutavam os cânticos. E esses presos que escutavam, eles ouviam com devoção, eles ouviam com humildade. Todo mundo quietinho, 2 cantando e orando, e aqueles presos todos ali, machucados, famintos, doloridos, todo mundo cantando, todo mundo escutando. Então, o ser humano bem-sucedido é aquele que sabe mudar seu comportamento de acordo com a exigência da hora, com a exigência do momento. Quer dizer, o nosso comportamento não deve ser sempre do mesmo jeito. Ele deve ser adaptado de acordo com as dificuldades, de acordo com os problemas. Vamos prosseguir, por favor. Continuando. O apóstolo e seu companheiro Silas estavam feridos por espancamento, com fortes dores, amarrados em troncos, com fome e cansados. Quais comportamentos seriam esperados por parte deles? O que se espera de uma pessoa nessa condição? Apanhou, está espancado, está machucado, está com fome, está com sede. O que se espera dessa pessoa? Quais os comportamentos seriam esperados por eles? Resposta: gritaria, xingamentos e blasfêmias. Geralmente os presos, ou as pessoas que estão sendo sofridas, principalmente pessoas envolvidas com crime, elas não são boazinhas. Na hora do sofrimento elas ficam bravas, era comum os presos gritarem a noite inteira, xingando aqui, xingando ali, xingando o carcereiro, colocando culpa no carcereiro, xingando a Deus, blasfemando. É esse o comportamento. Não era o comportamento de louvar a Deus, que se esperava. Então, às vezes, nós temos um comportamento que não é o esperado, mas é o necessário. Falei para os irmãos algumas vezes, quando eu fui maltratado no ambiente de trabalho, no exército, quando eu era com aqueles sargentos, e eu tinha uma conduta, e o colega falava: pô, mas você fica assim, você não reage? E eu falava assim: não, mas é que é a melhor maneira de lidar com isso. Qual é a melhor maneira de lidar com a prisão, com o espancamento, com fome, com sede? É louvar a Deus e orar. Essa é a melhor maneira. Dá um xingamento. Vai orar. Ah, está perturbado? Canta. Né? Há um hino que diz, do cantor cristão: vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes. Canta um hino a Deus. Conhece? Hoje conhece. Né? Vindo
sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Então o apóstolo Paulo ensina a necessidade de um comportamento alternativo diante da adversidade. Aí a gente vence. Quando eu era criança e adolescente, havia uma série de livros chamada Heróis Cristãos, que era publicado pela imprensa batista, e nós, os adolescentes e os juniores, os pré-adolescentes, que antigamente chamavam de juniores, hoje são pré-adolescentes, então a gente às vezes tinha acesso àqueles livros, e eu li alguns daqueles livros. Um daqueles livros era o livro da história de Sadhu Sundar Singh. Sadhu quer dizer mestre, e Sundar Singh era o nome dessa pessoa. Ele se converteu na adolescência, porque ele estudava num colégio cristão, ele era hindu. Hindu é da religião do hinduísmo, certo? E indiano é nascido na Índia. Então ele era indiano porque nascido na Índia, e era hindu porque ele era da religião ele era do hinduísmo. Mas estudando numa escola evangélica, ele aceitou o evangelho e foi expulso de casa por maltratado. Era obrigação dos pais matar os filhos com envenenamento se eles se convertessem ao cristianismo. E Sundar Singh foi envenenado pelos pais. Ele morreu jovem, ele morreu com 40 e poucos anos. E ele sofreu a consequência daquele envenenamento. Porque ele foi envenenado por 16 anos de idade, não morreu, mas a saúde dele ficou abalada. E ele não chegou à velhice. Mas ele saía a pregar o evangelho, Um dia ele estava evangelizando, ele resolveu evangelizar os cortadores de arroz, os colhedores de arroz. Ele chegou no campo de arroz, o arroz estava maduro, e os trabalhadores com aqueles cestos enormes, e colhendo os cachos de arroz e colocando ali dentro do cesto. E ele chegou e começou a falar de Jesus para aqueles hindus. As pessoas tinham um ódio do cristianismo. E ele se apresentou como cristão e começou a falar. Aqueles hindus que estavam colhendo arroz ficaram com raiva dele. E então o agrediram, bateram nele, machucaram ele. Ele parou de falar e se afastou uma distância e ficou olhando aqueles trabalhadores trabalhando. E eles estão lá colhendo arroz. A certa altura, um daqueles colhedores de arroz passou mal, desmaiou. E Sundar Singh ficou olhando. Aquele homem desmaiou, caiu, passou mal, aí levaram ele para uma sombra, ele ficou lá. E o cesto dele ficou lá, e a foice que ele usava também ficou lá. Agora ele precisava encher o cesto de arroz e levar para o patrão pagar para ele ir para casa comprar comida para a família. Era assim, o chamado diarista, né? O jornaleiro. Quando aquele filho pródigo falou, quantos jornaleiros de meu pai? O jornaleiro não é que vendia jornal, é que trabalha jornal. Jornal é dia. Journée, dia. Então, aqueles homens eram jornaleiros, quer dizer, eles trabalhavam durante o dia, levavam o cesto de arroz, o patrão pagava, eles pegavam aquele dinheiro, comprava pão, levava para os filhos. Então, esse homem não estava enchendo o seu cesto de arroz. Então, quando chegasse o final do dia, ele não ia ter condição de receber o dinheirinho para comprar a comida para os seus filhos. Sundar Singh foi lá, pegou o cesto, pegou a foice e foi enchendo o cesto daquele homem. É um comportamento diferenciado. Não é normal você chegar e fazer, encher o cesto de arroz de uma pessoa. Mas aquele momento exigia um comportamento desse. Então aqueles que espancaram, que bateram nele, agora estão vendo uma conduta diferente. E ele ficou lá colhendo o arroz junto com os outros, naquelas fileiras de plantação. A certo momento os hindus pararam, todos pararam de trabalhar.
e chegaram perto de Sundar Singh e disseram: fala de Jesus. A mudança de comportamento. A gente alcança o propósito quando adota o comportamento apropriado. Muitas vezes as pessoas se dão mal porque se comportam de forma imprópria, aí não dá certo. Casamento não dá certo, emprego não dá certo, faculdade não dá certo. Não dá certo porque o comportamento não condiz com aquilo que se busca. Sundar Singh evangelizou aqueles plantadores de arroz, encheu o cesto de arroz, levou o cesto, pegou o dinheiro, deu para o homem que estava doente e formou ali uma comunidade de cristãos. Mudança de comportamento para alcançar o propósito. Você que é jovem, verifica se na sua vida não há comportamentos que estão atrapalhando o que você quer. Eu cresci na igreja, vi muitos jovens crentes se darem muito mal, porque querem uma coisa, mas o comportamento desvia para o outro lado. E Paulo falou: agora é a hora de orar e cantar. A gente não vai gritar, a gente não vai xingar, a gente não vai ter raiva, a gente vai mudar o comportamento totalmente diferente. Mudou tudo. Nem pregar eu não vou. Eu vou cantar e orar. Diante das adversidades, então espera-se um comportamento adequado. Muitas vezes as pessoas dizem: mas fulano é crente, a vida dele é assim, fulano é aquilo, dá tudo errado, deu isso, deu aquilo. Mas porque ele é crente sim, verdade, mas o comportamento não está direcionado ao sucesso. Então é sempre bom procurar. A igreja é um lugar maravilhoso. Boa parte dos meus melhores comportamentos eu adquiri na igreja. Por isso eu fico triste quando a igreja cria condições para nos iluminar a mente, mostrar caminhos, mostrar entendimento, mostrar compreensão. A igreja tem esses recursos e são desprezados. São desprezados. É preciso, então, essa adaptação de comportamento. Vamos continuar. Os crentes, com seus comportamentos, podem atrair ou afastar as pessoas do Evangelho. Para ser crente igual esse aí, eu não quero, não. Esse crente igual esse daí, mentiroso, trapaceiro. Eu conheci um motorista de táxi naquele tempo, hoje a gente anda da Uber, né? Ele era evangélico, e ele era daqueles motoristas de táxi que ficava dando volta. Entendeu? Ficava dando volta para rodar mais e ganhar mais dinheiro. Ele queria falar do evangelho e está me roubando, está me tapeando. Não funciona assim, né? Aqui, às vezes, nós, com o nosso comportamento, nós atraímos pessoas do evangelho. No caso do apóstolo Paulo, do seu comportamento, do comportamento do seu companheiro, eles foram atraentes aos que estavam ali e facilitou o testemunho cristão. O nosso comportamento vai facilitar o nosso testemunho cristão. Os presos falam: obrigado por essas músicas. Se eu fosse lá e eu estivesse preso e alguém cantasse aquelas músicas, porque os judeus cantavam desde pequenininhos, eles cantavam muito bonitos, muito bonito. Os judeus cantavam muito bonito, Jesus cantava muito bonito, os apóstolos cantavam muito bonito, Paulo foi criado na sinagoga, ele cantava muito bonito. Boa parte dos cultos eram canções, os salmos, eles cantavam todos os salmos. E os presos falam: mas que maravilha, obrigado. E todos silenciosos, quietinhos, né? Paz no coração, porque há uma mudança de comportamento. Vamos prosseguir. 2. Para o cumprimento de propósito em condições adversas, note bem, condições adversas, está tudo bem, ótimo, faz do jeito que quiser, mas em situações difíceis não pode ser assim. Precisamos proporcionar o bem aos que estão ao nosso redor. Naquele ambiente estavam presentes
além dos missionários, outros presos, o carcereiro com a sua família e seus ajudantes que constituíam a sua casa. Aquele carcereiro era um funcionário do governo romano, do Império Romano. As prisões eram prédios em que uma parte dele era a casa do carcereiro. O carcereiro morava junto. Certo? Então tinha como antigamente em alguns hospitais tinha a casa do diretor. O diretor do hospital morava numa dependência do hospital. Eu conheci o hospital assim. Se chegava no ambiente do hospital, ali é a casa do diretor. Ele vive ali noite e dia, ele mora ali. E o carcereiro morava na prisão, na casa dele ao lado. Então havia o carcereiro com a sua esposa, seus filhos, os seus ajudantes, mais 2 presos atípicos, Paulo e Silas, e mais os outros presos comuns. Estavam ali. E aquelas pessoas, todo mundo se deu bem, todo mundo foi beneficiado. A presença de Paulo e Silas ali fez bem para todo mundo. Às vezes a gente está num ambiente, a gente faz bem para um, faz para outro, mas para outro já a gente não faz, né? Ali não, todo mundo se deu bem. Então, quando a situação é de dor e sofrimento, nós temos de nos comportar de tal maneira que todas as pessoas sejam beneficiadas. O carcereiro foi beneficiado, porque quando termina fala que ele com alegria, estava alegre, estava feliz, passou uma crise terrível, mas ele está alegre. Os filhos estão felizes, os empregados estão felizes, Paulo e Silas estão felizes porque ganharam pessoas para Cristo, e os presos estão felizes porque o ambiente se tornou um ambiente agradável. Vamos fazer aqui 2 comentários. Primeiro, os missionários causaram bem aos outros presos pela música inspiradora dos hinos e das orações, aos quais prestaram atenção atentamente. Quando estiver alguém orando e cantando, é bom ficar participando. É bom ficar participando, porque a oração e os hinos a Deus são a melhor situação possível no tocante à necessidade do ser humano, a carência do coração. É o que melhor supre a carência do nosso coração, aquele ambiente de louvor a Deus, aquele ambiente de orações. Então, ali todos foram beneficiados. Eu tinha um conhecido, era um médico, ele sabia que eu era crente, sabia que eu era pastor. Aí nós conversávamos, ele falava, você é crente, você é pastor. Eu não ligo para essas coisas não. Negócio de igreja, de religião, eu não ligo não. Agora tem uma coisa, se eu passar na frente de uma igreja e estiverem cantando, eu paro para escutar. Aquilo toca o meu coração. Homem bruto, rebelde, malcriado, falador de palavrão, mas a igreja canta, ele se aquieta. A igreja canta, ele se acalma. E ele diz, eu fico parado ali. Só vou embora quando para de cantar. Irmãos, eu sempre digo que a igreja tem que expressar aquilo que ela tem de melhor, que é a pregação, a oração e o louvor. Mas isso não pode ser feito por uma pessoa, 2 ou 3. É preciso ser feito por toda a comunidade dos crentes, que é o melhor. Que é o melhor que aconteça. Então, os missionários, eles causaram bem aos outros presos. Foi bom para os presos. Todo mundo gostou. E o apóstolo preservou a vida do carcereiro. Coisa impressionante. De acordo com a prática, o funcionário carcereiro, ele era responsável pelos presos. Os presos não poderiam fugir. O que aconteceu? Paulo e Silas cantavam e oravam, e houve um terremoto. Os historiadores dizem que naquela região ali, terremotos eram comuns. Pequenos terremotos, mas derrubavam alguns prédios.
Paulo e Silas cantavam e houve um terremoto. As portas se romperam e os troncos se soltaram. O carcereiro morreria. Quando acontecia de os presos fugirem, o carcereiro morreria. Ou ele morreria com vergonha, que ia ser levado ao tribunal e humilhado, maltratado e depois enforcado ou degolado, ou ele morria com honra se suicidando. Não tinha jeito. Tudo aberto, as portas se abriram, os presos vão fugir, então ele sabe que ele tem que morrer. Se ele não faz nada, ele vai morrer com vergonha, porque vai ser ridicularizado num ambiente público. Então, ele quer morrer com honra. Ele vai morrer, ele vai se suicidar. E Paulo falou, não, faz não fugiu ninguém. Como não fugiu ninguém? Não fugiu ninguém. Esse aqui é um ambiente de Deus. Deus está presente conosco. Nenhum preso fugiu. Estão todos brandos. Não tem nenhum preso violento. Estão todos aplacados. E ele olhou direitinho, pediu que trouxessem luz. Olhou direitinho, todos os presos lá, ninguém fugiu. Bom, o apóstolo preservou a vida do carcereiro, porque falou para ele que não havia razão para ele se matar, não havia motivo para ele se matar, porque ninguém fugiu. Comentário. O carcereiro acordou, que já era meia-noite, estava dormindo, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, não fugiu ninguém. Irmãos, isso é muito bonito, sabe por quê? Isso era na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana. Então a vida ali era direcionada pelas normas de Roma. Pois bem, e Filipos foi a primeira cidade a ser evangelizada na Europa. Estão lembrados disso? Já foi ensinado aqui. Filipos foi a primeira cidade da Europa que foi evangelizada. E ali uma mulher se converteu, Lídia. O apóstolo Paulo viu aquelas mulheres na beira do rio. Em vez de se mostrar preconceituoso, porque havia um grande preconceito com as mulheres, geralmente as mulheres ficavam lá e os homens desprezavam e passavam desprezando, e Paulo se aproximou, falou de Jesus, falou do Evangelho, e Lídia aceitou. Então, Lídia foi a primeira cristã na Europa. Era estratégia, porque ela era vendedora. Os vendedores têm contato com muita gente. Então, a primeira mulher crente na Europa era vendedora e podia transmitir o que ela tinha aprendido. E Lídia começou a fazer isso. E logo abriu a casa dela para funcionar ali a igreja de Filipos. A primeira igreja na Europa funcionou na casa de uma mulher vendedora de tecidos. Mas eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Paulo devia ter pensado, puxa, se eu tiver um carcereiro crente, esse carcereiro ele entra em contato com gente de todo tipo, porque tinha preso que era preso por um dia, por 2 dias, e presos que eram condenados à morte, e o carcereiro tinha contato com aquelas pessoas. Se eu tenho um carcereiro crente, isso vai me dar uma estratégia imensa. E o que aconteceu? Uma mulher vendedora e um carcereiro crentes. A estratégia do Evangelho na Europa. Por meio dessa Lídia e por meio do carcereiro, nós temos o Evangelho hoje, porque o Evangelho do Brasil ele veio da Europa. Isso é lindo. Porque os europeus trouxeram para os Estados Unidos, os americanos trouxeram o Evangelho do Brasil. E lá na raiz, Lídia e o carcereiro, porque foram bem cuidados, porque foram bem tratados.
Paulo salvou a vida do carcereiro. Ele podia ficar com ódio, porque geralmente o que acontece, a gente vê assim, a questão dos agentes da lei, eles são odiados. Eles são odiados. Policial odiado, então tem essa confusão. Policiais são assassinados, mas Paulo usou uma estratégia, falou: eu quero um carcereiro crente, e esse carcereiro vai transmitir a palavra. Então, o apóstolo Paulo, valorizando a Lídia, chegando a ela, falando para ela do Evangelho, e salvando a vida de um carcereiro, e falando para ele de Jesus, criou uma estratégia. Nós temos em Filipos uma mulher vendedora crente e um carcereiro crente. Por quê? Porque ele cuidou dessas pessoas, ele tratou dessas pessoas, ele foi bondoso com essas pessoas. Continuando. Falando do ponto de vista humano, os apóstolos teriam motivo para desejar a morte do carcereiro. Quer dizer, as portas se romperam, o carcereiro se suicida e a gente se manda. Não era? Do ponto de vista humano, era isso que todo mundo queria. Todos os presos iam querer isso. As portas estão abertas e o carcereiro já morreu, a gente vai dar no pé, como se fala na gíria. Por outro lado, contribuíram para que ele vivesse. Então, nós não queremos que ninguém morra. Paulo e Silas não queriam que ninguém morresse. E os outros presos também não concordaram. Paulo passa a influenciar o comportamento dos outros presos. E agora, esse homem, esse carcereiro é convertido. Aí eu queria que você guardasse essa frase, se for possível. Precisamos conservar com vida as pessoas ao nosso redor para que possamos cumprir o propósito de fazer o bem a elas. O que você acha? Precisamos conservar com vida as pessoas ao nosso redor para que possamos cumprir o propósito de fazer o bem a elas. Porque Deus queria que Paulo fizesse o bem para aquele carcereiro. Mas se ele morresse, a gente não pode fazer o bem para quem morreu. Então, se ele morresse, mas conservando vivo, conservando o carcereiro vivo, não permitindo que ele se suicidasse, Paulo manteve vivo o carcereiro, pôde evangelizá-lo, ele se converte, e como depois ele continuou no emprego dele, porque no outro dia, os oficiais que mandaram prender Paulo e Silas tiveram que se retratar, porque eles erraram, né? Então eles foram lá e falaram: não, tem preso aqui injusto, então ele resolveu o problema, porque tinham feito uma coisa errada. Agora, o carcereiro está lá e é um propagador. Sabe por quê, irmão? Porque naquele tempo era diferente de hoje em dia. Hoje em dia é assim: eu aceito o evangelho, pum, enjaulo. Mas no início da era cristã, não. A pessoa que aceitava passava para outro, passava para outro, passava para outro. O evangelho não era uma propriedade particular, era um bem público para ser compartilhado. Os hinos, as leituras bíblicas, as canções, as doutrinas eram para ser compartilhado. E Lídia compartilha, o carcereiro compartilha. E Deus é glorificado. Bom, deixe-me caminhar para o final. O terceiro argumento que eu tenho é que, para o cumprimento de propósito em condições adversas, precisamos manter a consciência da nossa missão. As coisas mudam, mas a responsabilidade não. Então, eu sou responsável pela minha família. Estou empregado, eu sou responsável. Perdi o emprego, eu continuo responsável. Porque às vezes um homem é empregado, cuida da família. Perdeu o emprego, vai para o bar beber. Não liga mais para o filho, não liga mais para a esposa. Mudou a estratégia. Então, a gente tem que manter a consciência de missão. O apóstolo Paulo declarou:
o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O apóstolo Paulo, ele evangelizou muitas pessoas, mas o plano dele não era salvar todo mundo, alguns. Irmãos, ganhar todo o bairro para Jesus é difícil. Acho que Deus não está colocando isso nas nossas costas, mas alguns ele espera que a gente ganhe. Entendem? Eu não acho que Deus você, Moriá, tem que ganhar todo mundo para Jesus, não. Acho que Deus faz assim: ganhe alguns. Alguns. Então, para que eu possa ganhar alguns, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, 3 comentários, ou 2 comentários. Primeiro, a salvação é a necessidade de todas as pessoas. O carcereiro, ele tinha 1000 problemas, ele precisava ser salvo. Por isso que quando ele se recompôs, ele falou: o que eu posso fazer para ser salvo? É isso que eu quero. A vida já foi preservada, os presos não fugiram, mas eu tenho uma necessidade que não foi resolvida. É a necessidade de salvação. Irmão, a igreja, nós aqui temos uma filosofia que precisa ser um pouco aprimorada, porque nós pensamos no outro que não tem remédio. Aí ele vem com a receita, nós compramos um remédio e damos para ele. Mas ele continua longe de Jesus, continua longe de Deus, não aprendeu a orar, não aprendeu a cantar, não aprendeu a louvar a Deus, não vem à igreja nada, só isso. Entende? Só isso. A igreja dá a cesta básica, tudo bem, dá a cesta básica a ele, não pisa aqui para louvar, não pisa para cantar, não pisa para ouvir. O que aconteceu com o carcereiro? Que bom, maravilhoso. Os presos não fugiram, eu não preciso me matar. Mas tem um problema. Como é que eu vou ser salvo? Porque os irmãos se lembram que os apóstolos Paulo e Silas foram presos por causa da palavra de uma mulher. Uma mulher que tinha um dom místico, que era manipulada por pessoas com esse dom místico, que ela adivinhava, porque ela adivinhava, e ela era utilizada com ganho para ganhar dinheiro. E o apóstolo, ela caminhava atrás dos apóstolos e falava: esses aí, tá vendo? São servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E ia atrás de Paulo. Isso é verdade. Eles eram servos do Deus Altíssimo e eles anunciavam a salvação. Só que o apóstolo Paulo ficou incomodado com aquilo, porque atrapalhava a pregação. Quer dizer, se alguém chegar aqui mesmo que fale a verdade e ficar falando, vai me atrapalhar. Então o que ela falava era verdade, mas atrapalhou. Então o apóstolo Paulo coibiu aquela prática. E por isso é que eles foram presos. Porque os donos daquela mulher, que era uma escrava, reclamaram com a justiça. Tem uns judeus aí, tiraram o nosso lucro, tiraram o nosso ganho, agora não sabemos como vamos sustentar a nossa família, porque a nossa fonte de renda é essa moça que adivinha. Pois bem, o que era dito, talvez o carcereiro já tinha entendido que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles ensinavam a salvação. E estão presos por causa disso. E ele disse: vocês estão presos porque vocês anunciam a salvação. Eu quero salvação. Eu quero salvação. Então, no lugar das outras carências, ele prioriza a vida espiritual.
Isso deve ser para todo ser humano. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o outro comentário é que a igreja precisa responder à necessidade de salvação existente em todos os corações. O carcereiro falou: o que eu vou fazer para me salvar? Vem cá, te ensino agora. Cada ser humano tem essa pergunta no seu coração, na sua mente, mesmo que ele não expresse. Você chega no bar, na padaria, o dono da padaria tem essa pergunta. Ele não faz, ele não verbalizou, mas ele tem essa pergunta: como é que eu posso fazer para me salvar? Amanhã pode ser muito tarde. Pois bem, então a igreja precisa ter a resposta. Nós precisamos responder a essa pergunta. E ele faz a pergunta, e Paulo falou: então, vamos responder, venha cá. Aí explicaram para ele o Evangelho. E disse: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Assim se consolidou o início do Evangelho na Europa. Vamos terminar com as seguintes palavras. Enfrentando grandes adversidades, muitas pessoas, como notáveis, benfeitores, mestres, mães, pais de família e pessoas simples, sem projeção na sociedade, têm trazido grandes benefícios para a humanidade. Eu conheço um pastor muito ilustre, muito inteligente, um intelectual, e ele foi filho de resultado de um estupro. Foi resultado de estupro. Ele mesmo contou essa história, certo? E veio lá do mato, lá do sertão. Foram trabalhar uns homens de fora, trabalhar naquela região, uns homens que vieram de outro lugar, e lá estupraram uma moça e ele nasceu. Certo? Então, a origem é essa. A mãe deu à luz, aquela moça deu à luz, e ele foi criado. E depois veio para a cidade, estudou. Então, ela fez uma grande coisa. Uma pessoa humilde fez uma grande coisa. Isso acontece quando nos comportamos consoante com a razão correta do nosso viver, mantendo a consciência do nosso propósito e cumprindo a nossa missão, seja qual for. Deus precisa de pessoas que enfrentem as adversidades. Porque nós, o povo de Deus, somos muito moles, muito frágeis, recuamos de qualquer maneira, nos aborrecemos, ficamos sensíveis e deixamos de fazer as coisas que temos de fazer porque estamos chateados. Deus precisa de pessoas que aguentem firmes, enfrentem a adversidade no cumprimento da vontade do Senhor, a fim de melhorar o mundo e povoar o céu. Essa é a função do ser humano. Então, que Deus nos abençoe nesse sentido. Alcançando propósitos, mesmo nas adversidades. Que Deus nos abençoe.